Olá, meu nome é Mariana Cunha, eu sou uma estudiosa do comportamento humano, em relacionamentos amorosos especificamente, e hoje eu vou te ensinar a decifrar e a solucionar não só o seu relacionamento atual, mas todo e qualquer relacionamento que você possa vir a ter ou que você já teve. Vou te ensinar que o casamento, ele é quase uma ciência exata e ele gira em cima de padrões iguais. Então, essa aula de hoje é para você que quer um relacionamento fortalecido, sólido, feliz e que já sabe que isso não é algo que nasce pronto, nem cai da árvore e nem é algo fácil de se conseguir. Também não é para você que quer milagre. Eu sempre digo que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, eu vou te ensinar a colocar o seu relacionamento dentro de métricas para que você possa redirecionar a sua energia de acordo com o que você concluir que funciona para você. Então eu vou te dar as ferramentas para você melhorar o que já é bom, para você recuperar um relacionamento que vai mal ou para você se colocar num lugar onde você possa entrar em um relacionamento, se você já não tiver em um. O que eu quero é que você nunca mais erre estando no ponto cego de não saber o que está acontecendo e não saber o que fazer para mudar. O meu método, ele já atravessou primeiro a minha própria vida, eu vou contar um pouquinho da minha história já já, mas também a vida de muitas outras pessoas e eu vou te mostrar os resultados que eu pude obter ao longo desse tempo, já são mais de 2 ou 3 anos aplicando e mais de 5, 6 anos de estudo, primeiro para transformar a minha vida. Cada mudança é uma grande honra, uma grande alegria para mim e é o que move o meu trabalho. Poder observar as mudanças e os resultados que às vezes são realmente drásticos, né? Pessoas que já estavam separadas e que voltam, ou pessoas que já tinham jogado a toalha e que recuperam, ou pessoas que já não sabiam como abordar certas questões e arrumaram o caminho e enxergaram o caminho. Enfim, as mudanças, elas são às vezes drásticas, elas são positivas e é isso que me faz querer ensinar cada vez mais. Olá pessoal, eu sou o Lucas. E eu sou a Sene e hoje a gente vai falar um pouco sobre como esse curso, esse treinamento influenciou no nosso relacionamento como casal. A gente começou o curso, a gente era namorados na época e a gente tinha muitos problemas de comunicação, muitos desentendimentos, briguinhas bobas que atrapalhavam o nosso relacionamento. Depois do primeiro workshop que a gente fez com a Mari, a gente notou diversos padrões que a gente tinha e que atrapalhavam muito o nosso relacionamento. E a gente começou a mudar isso depois desse primeiro workshop. Acho que principal assim do workshop que eu me lembro, né, foi a questão do ciclo do relacionamento, né, e como o ciclo, quando a gente faz os exercícios, né, você que vai fazer o treinamento, você vai receber uma apostila com diversos exercícios, ele é literalmente uma fotografia do momento que você está no relacionamento. Então é muito importante a gente estar sempre refazendo esses exercícios, refazendo com o passar do tempo, para a gente poder ver como está variando, para poder regular, né, justamente como a gente fala e tudo mais, para o relacionamento cada vez mais melhorar. Não adianta achar que é uma pílula mágica, um treinamento mágico, que não é. Os desentendimentos vão continuar acontecendo, só que você vai ter muito mais ferramentas para trabalhar na hora do conflito ou na hora de uma discussão. Você já vai saber como a pessoa pode reagir ou não, então fica muito mais simples, assim. É como se você antes não enxergasse, né? A pessoa que é míope aí vai entender o que eu estou falando. É como se antes você não tivesse um óculos e após o treinamento você coloca o óculos e agora você enxerga com muita mais clareza o que está por vir. A gente ficou noivo e estamos desenvolvendo muito melhor a nossa vida juntos. É isso. Recomendo fortemente todo o treinamento que a Mari faz, desenvolve, toda a equipe dela.
a Wisma também, que participe e dá uma aula pra gente. É muito importante e deveria todo casal fazer. E não só casal, mas toda pessoa que quer desenvolver um relacionamento amoroso deveria participar desse workshop. Então, seja melhor que sua melhor desculpa. Com certeza. Então, como é que eu cheguei até aqui? Eu venho do mundo corporativo, eu trabalhei mais de 20 anos em empresas de auditoria e consultoria. Eu fui sócia por quase 8 anos de uma das 4 maiores empresas do mundo em auditoria e consultoria. Eu trabalhei 2 anos em Nova York, eu tenho mestrado em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Nova York. Eu trabalhei 2 anos em Houston. Eu sou advogada no Brasil, eu sou advogada em Nova York. Então, a minha carreira estava indo de vento em popa e eu já estava no fim do meu segundo casamento. Por muitos anos, o que correu na minha cabeça é aquela história que a gente sempre se fala, né? Que é o seguinte: eu fiz tudo certo, o problema foi o outro. 99% das pessoas que chegam até mim chegam apontando os defeitos e o problema no outro. Então, eu não era exceção. Era assim também que eu enxergava o porquê daquele fracasso e eu não conseguia ver a minha parcela de contribuição para aquelas dinâmicas que não funcionavam. Então, nunca vai ter uma pessoa 100% errada e uma pessoa 100% certa. O que existe é uma interação que não é saudável, uma dinâmica que não é saudável e que vai levando à infelicidade ou de um, ou de outro, ou de ambos. Tem um pesquisador, John Gottman, que ele consegue prever com 94% de precisão quais são os casais que vão ficar juntos e quais são os casais que vão se separar, só de observar a dinâmica do relacionamento dentro das casas dessas pessoas. Então, relacionamentos, eles giram em cima de padrões. E esses padrões, eles se repetem. As pessoas tendem a achar que as suas histórias são únicas. Os detalhes podem ser únicos, mas as histórias giram em cima de padrões iguais. Então, são esses os padrões que eu ensino. E são esses os padrões que é a minha paixão estudar. Eu acabei caindo nisso porque eu não conseguia fazer os meus relacionamentos darem certo, né? Então foi através da dor que eu cheguei até o Tony Robbins. Eu morava em Houston na época e eu fui então provavelmente a primeira brasileira a entrar no grupo dele de Platinum Partners. A primeira viagem que eu fiz com ele para Fiji, éramos mais ou menos 70 pessoas e não tinha nenhum outro brasileiro. Então, eu não estudei com Tony Robbins online, eu não estudei com Tony Robbins uma semana, eu não estudei com Tony Robbins 40 dias. Eu fiquei 1 ano indo a todos os eventos abertos e mais 4 viagens fechadas que eram só exclusivas para esse grupo que acompanhava o Tony ao redor do mundo. Inclusive, no Havaí, foi a viagem sobre relacionamentos amorosos, mais de 1 semana no Havaí, estudando com os melhores do mundo, né, junto com o Tony, Esther Perel, a Jaya, sobre sexualidade. Então, várias pessoas incríveis ali reunidas exatamente com o mesmo propósito de fazer os seus relacionamentos darem certo. Eu cheguei no Tony através da dor e eu comecei a aplicar os conceitos que ele estudava na minha própria vida. E quando eu percebia que aquilo funcionava, que a minha experiência estava sendo transformada totalmente, foi um desejo enorme de que isso não parasse em mim. Falei, não, eu não posso, assim, eu sou muito abençoada de ter essa oportunidade, de ter esse dinheiro e esse tempo para investir nisso, então eu não posso deixar com que isso pare em mim, eu preciso transmitir isso para outras pessoas. E foi assim que nasceu o meu negócio. Eu totalmente me desencantei com a minha carreira da forma que eu havia construído, eu larguei o direito tributário por completo, eu cofundei uma ONG, onde foi o meu laboratório, fiquei 2 anos trabalhando exclusivamente na ONG, e quando eu vi realmente que a transformação ela acontecia, ela era totalmente possível e que eu fazia parte dessa transformação, foi quando eu então decidi que eu ia criar o meu próprio negócio, foi quando nasceu a empresa Projeto Pense, que hoje já está numa segunda etapa que eu chamo de Repense Você. E cada vez vem expandindo mais e mais pessoas vêm chegando e é nesse momento que eu estou agora. Então,
O que eu vou te ensinar hoje é uma técnica de recuperação rápida de relacionamentos através de uma fórmula. Ela se chama As 10 Disciplinas da Paixão, do Amor e do Espírito. E nada mais são do que mantras, ou afirmações, ou dogmas, ou conceitos que eu quero que você siga ao pé da letra, pelo menos pelos próximos 90 dias. Então, essas 10 disciplinas, elas vão atacar o seu relacionamento por todos os lados. E através da aplicação dessas 10 disciplinas, você vai conseguir entender o que tem que ser feito para que você possa esperar resultados diferentes, né? Não dá para você fazer todo dia a mesma coisa e esperar que o resultado seja outro. Inclusive, o que eu mais tenho aqui também são pessoas chegando com aquele discurso de que eu já fiz de tudo e não tem jeito. Assim, não, você não fez de tudo. Você fez tudo o que você conhecia, mas tem uma infinita gama de novos insights e novas ferramentas e novas experiências que você não conhece. E é exatamente isso o que eu trago. É algo que você não vai aprender com a sua mãe, você não vai aprender com seu pai, você não vai aprender na escola, na faculdade, você não vai aprender em lugar nenhum. Quando você perceber, né, quando você aplicar essas 10 disciplinas, você vai perceber, mas assim, às vezes o resultado é imediato. Eu tenho vários relatos da pessoa se surpreendendo, dizendo, nossa, é impressionante. Na hora que eu fiz, a pessoa passou a se relacionar comigo daquela maneira que eu sempre cobrei e que a pessoa não fazia. Então, às vezes a transformação é imediata, às vezes a transformação demora um pouquinho mais, 1 semana, 10 dias, mas eu te garanto que se você aplicar essa técnica durante 90 dias, vai dar certo, não tem como dar errado. Você vai perceber uma transformação na interação sua com o seu parceiro ou com a sua parceira. Existem alguns erros também, né, que são cometidos dentro do relacionamento e que a gente consegue facilmente enumerar. Quebra de confiança, acomodação, falta de comunicação, tudo isso é muito óbvio. Agora, o que eu quero te mostrar é que existem grandes erros que as pessoas cometem e que elas não sabem ou elas não percebem que elas estão cometendo. Era o meu caso, eu estava totalmente num ponto cego. E como eu tinha o lastro, né, da profissão muito bem sucedida, da carreira muito bem sucedida, eu achava que eu era perfeita e que o erro era todo dele. Então, realmente, as pessoas ficam num ponto cego, girando os mesmos padrões, e aí a história se repete. Ou com a mesma pessoa, ou com pessoas diferentes. E aí você sempre enxerga o problema do outro, mas você não consegue perceber que você contribuiu para aquela dinâmica. Alguns desses erros, né, menos sutis, por exemplo, a comunicação. A grande dificuldade da comunicação é a presunção de que ela está acontecendo. O que eu penso, o que eu falo, o que você ouve, o que você conclui sobre aquilo que você ouviu, são coisas absolutamente diferentes. Então, a gente tem que aprender a sair da superficialidade e aprender a lidar com aparentes conflitos de uma forma muito mais saudável e construtiva do que a tua intuição te leva hoje. Uma outra questão, um outro erro, é você não conseguir interpretar o que você ouve, a comunicação do teu parceiro, quando ela de fato acontece, e você trazer padrões do passado que sabotam a tua relação presente. Então, tudo depende do significado que você dá. E, obviamente, a tua mente foi feita para te proteger. Então, ela te coloca numa situação de alerta quando ela identifica que o que está acontecendo agora é uma repetição de algo que você já viu. E aí, você deixa emoções que foram construídas no passado, ou interpretações que foram construídas no passado, ou padrões que foram estabelecidos no passado, você deixa com que isso tudo venha para o presente sabotar a tua relação hoje. E as pessoas também não percebem que elas estão fazendo isso. Elas constroem essas verdades e elas ficam cegas dentro desses padrões de tentar se defender da dor. Um terceiro ponto, né? A quebra de confiança é como qualquer quebra de princípio moral,
pode ser equiparada a qualquer outro princípio de valor da pessoa. Quando existe, né, uma situação de quebra de confiança, é como se fosse um cristal que nunca mais pode ser consertado, e o que eu vou te mostrar também é que isso não é necessariamente verdade. O que acontece muitas vezes é que o que você chama de quebra de confiança é simplesmente a pessoa mostrando uma outra face, um outro valor, um outro princípio que você não conhecia antes. Então eu vou te ensinar a alinhar melhor, a conhecer melhor a pessoa que está do teu lado. Muitos casamentos são desfeitos, inclusive casamentos de longo prazo, e o que eu ouço é aquela coisa, não, fulano endoidou. Não, não é que fulana endoidou. É que fulana está mostrando uma faceta, um desejo, uma vontade que ela nunca tinha tido coragem de te mostrar antes. Porque vocês nunca tinham conversado abertamente sobre isso. Então, muitas quebras de pacto, né, que são encaradas como quebra de confiança, é simplesmente valores ou princípios ou vontades que andavam desalinhadas por falta de intimidade entre as pessoas. São infinitos os assuntos, mas a partir desses conceitos, a gente vai aplicar então essas 10 disciplinas nas nossas vidas, né, de uma maneira efetiva, e eu vou te mostrar agora um pouquinho dessa aula. As 10 disciplinas do amor, paixão e do espírito, eu estou chamando de manual para quem está no limbo. E que são exatamente os 90 dias de foco total na outra pessoa. Então, assim, por onde você começa? Eu coloquei aqui 10 mantras que você tem que lembrar. Primeiro, o amor, ele é incondicional. Ele precisa ser condicional. Então, como eu acabei de falar, esquece reciprocidade, faz tudo pelo outro. Bota o outro em primeiro lugar. Para de medir o que você está recebendo. É aquele amor da doação. É aquele amor que você esquece as suas necessidades e pensa na outra pessoa. Nem sempre é fácil a gente enxergar o que está faltando para outra pessoa. Mas a gente já fez a reflexão das necessidades humanas. Talvez a gente já tenha uma pista do que está faltando para outra pessoa. Então, independente de você achar que é justo ou não, de você achar que a outra pessoa merece ou não, simplesmente faz, simplesmente dá, simplesmente doa, porque nesse momento, né, para reverter o que não tá legal, o que não tá funcionando, para testar se é isso mesmo que você quer, se é essa relação mesmo que você quer, você tem que colocar esses 10 mantras em prática. Próximo. Tenha coragem de ser vulnerável. Como eu também acabei de falar, a sua vulnerabilidade, o que ela vai gerar é intimidade no casal. Intimidade, de mostrar os seus medos, os seus defeitos, os seus erros, assuma seus erros. Se compromete com a verdade absoluta. Dá permissão para a verdade aparecer. Ama o bom, ama o ruim. Honre a verdade. Você não vai punir a verdade. Você vai lá, consegue abrir a conversa, o cara vai lá e te confessa alguma coisa, te mostra alguma coisa que não foi tão legal, aí você vai lá e pune. Não faça isso. Honre sempre a vulnerabilidade e a verdade. Mesmo que ele tenha errado, o fato dele estar te falando a verdade é algo que tem o seu valor. Então, a vulnerabilidade, né, é um lugar lindo. Eu acho que para você começar a receber essa permissão, primeiro você tem que dar a permissão. Então, começa a dar a permissão para que as partes do outro apareçam. As partes boas, as partes não tão boas. Isso aqui não é um test drive. É você, de fato, deixar claro que não é um test drive, que você não está testando para ver se quer ou se não quer, e que se for ruim você joga fora. Aceita as qualidades boas, aceita as qualidades não tão boas e sempre que a verdade aparecer, honre a verdade, porque ela é a que mais se esconde nos relacionamentos. Não procure culpados, né? Foque na intenção. Você sempre consegue enxergar além do comportamento, você sempre consegue enxergar qual era a verdadeira intenção por trás daquilo, você sempre consegue enxergar a verdade da alma. Então, busca e confia se a intenção for boa.
Relacionamento não é um jogo de você saber quem acertou, quem errou, quem tem mais razão, quem tem menos razão, quem tem os melhores argumentos, quem tem os piores argumentos. Não é uma batalha de apontar o dedo, de ficar chamando a atenção, de ficar corrigindo. Isso não é relacionamento. Abre mão desse lugar de ser o juiz e ficar culpando e ficar apontando o dedo. Abre mão desse lugar. Abre mão do lugar de ser tudo baseado no equilíbrio. Ah, se ele fez isso, então eu também vou fazer aquilo. Se ele falou isso, então eu também vou falar aquilo. Não fica nesse lugar. Esse lugar é ralo, esse lugar é superficial. Assuma a responsabilidade sobre as suas emoções. As suas emoções são suas. Ninguém te faz sentir de nenhuma forma. Ninguém é responsável pela forma como você se sente. Nem bom, nem ruim. Assim, imagina que você está impactando todo mundo o tempo todo. Então, é muito fácil você se colocar num lugar que você está apenas reagindo. Ah, fulano me tratou mal, então eu fui lá e chutei o cachorro. Não, não faça isso. Assuma as suas emoções. Saiba que tudo que você faz o tempo todo está deixando uma marca no mundo, está deixando uma impressão no mundo. O seu estado de espírito, as palavras que você usa, as suas ações, você não tem o direito de despejar as suas emoções em cima de ninguém. Você não pode ser uma bomba relógio. Você não tem essa permissão. As pessoas não podem pisar em ovos para falar com você. O seu parceiro não pode pisar em ovos para falar com você, com medo da mulher maluca aparecer. Esse mantra é o seguinte: o teu parceiro não é responsável pela forma como você se sente. Essa responsabilidade é sua. Aprenda a influenciar o teu estado de espírito. Aprenda a usar foco, linguagem e fisiologia para mudar a forma como você se sente. E se comunique com ele, se relacione com ele na hora em que isso estiver sob controle. Senão você vai ficar despejando em cima dele ou em cima de quem passar, em cima da cadeira, a tua frustração com o mundo inteiro. Não descarregue em ninguém. O relacionamento precisa ser sobre liberdade. Essa é fundamental, né? A tentativa de controle só gera frustração, só gera afastamento. Se funcionar, pior ainda, porque o homem que se deixa controlar é aquele cachorro manso, infeliz, e a mulher que se deixa controlar é aquela submissa sem voz. O relacionamento é sobre liberdade sempre, é sobre a escolha de ir e vir sempre. E é lindo, porque ambos sempre escolhem voltar, sempre escolhem vir. Mas não porque eles foram obrigados, não porque eles foram engaiolados, não porque eles estão sendo controlados. Não, é porque eles querem. Para você conseguir dar essa liberdade, né, no nível que ela precisa ter, você tem que praticar tanto a tua capacidade de perdoar comportamentos que talvez você não goste, né? Você olha a intenção, perdoa o comportamento, pensa que aquela pessoa fez o melhor que ela pôde com os recursos que ela tinha naquele momento, ela não sabia fazer melhor do que aquilo, e você também tem que praticar a tua virtude de esquecer, ou de não olhar para o que não funciona. Se inundar do bom, lembra que a gente fez a inundação do bom? Para cada crítica que você tiver, pensa em 5 qualidades. Para cada ruga que você vir, procure 5 qualidades. Para que você tenha capacidade de lidar com essas diferenças. Você tem que enxergar que está ganhando ainda. Você tem que enxergar que essa relação é de prazer e não de dor. Então, para cada coisa ruim, que você tenha 5 boas. Quando você consegue viver nesse lugar em que você percebe que é muito mais prazer do que dor, que você tem a capacidade de esquecer o que não é bom, focar no que é bom, ter sempre 5 coisas boas para falar para cada uma coisa ruim que você tem para falar. Quando você tem capacidade de perdoar comportamento, de olhar a intenção, de saber que a pessoa fez o melhor que ela conseguiu, etc., é nesse lugar que você consegue abrir mão do controle. É nesse lugar que você consegue dar essa liberdade que é tão importante, tanto para homens quanto mulheres. Ache maneiras leves de se relacionar. Faz o teu parceiro rir. Seja bem-humorada. Não se deixe ficar naquela situação de exaustão, como a gente ouviu há pouco, onde não tem espaço para energia feminina. Não se permita ficar nesse lugar de exaustão. Aprenda a dividir tarefas.
Eu tenho certeza que cada uma de nós tem a capacidade de dividir melhor as tarefas do que o que a gente faz hoje, se a gente estiver num lugar de exaustão. Porque quando você se sente assim por muito tempo, o que acontece é que você se fecha. Nesse lugar de exaustão, você está cansada, você não está leve, você está pesada, você está na energia masculina, você se fecha, a polaridade morre, a química do relacionamento morre, você fica na tua dor, você fica na tua desesperança, você fica sentindo que o piano está nas tuas costas, você está irritada já, né? Porque isso não era o que você queria. Aí você começa a economizar amor, você começa a negar amor, você começa a punir. Gente, intimidade se constrói com brincadeira, com risada, com humor. É por aí. É brincadeira. Assim, tá uma merda, mas tá brincando, tá rindo da situação. O brilho da mulher, o brilho da leveza da mulher é o que a gente chama de energia feminina. É isso que encanta o homem. Quando a mulher perde essa leveza, ela vira um outro homem, que não é atraente. A gente tem que continuar sabendo como se relacionar desse lugar leve, desse lugar que flui, desse lugar que é alegre, desse lugar que é brincalhão, onde tem riso, onde tem piada, onde tem brincadeira. E não do lugar da mulher exausta, sobrecarregada, frustrada, cansada, com o piano nas costas, porque dessa mulher aí só vai vir cobrança e reclamação. Próximo, esteja presente. Já falei, né? A presença emocional é fundamental. A presença emocional de ambos. Então, esteja presente para o outro, esteja presente para as necessidades do outro. Sempre tem aquela lista das 6 necessidades da cabeça e de vez em quando faz esse pensamento, faz essa reflexão. Peraí, disso aqui, será que tá legal para ele? Dessa outra coisa aqui, será que tá legal para ele? E esteja presente onde você achar que tem que melhorar, onde você achar que poderia fazer mais. Uma mulher que se fecha é uma das maiores dores dos homens. E o homem que se afasta é uma das maiores dores das mulheres. A presença de ambos para o relacionamento é fundamental. Próximo, permita energias claras e escuras na sexualidade. Isso aqui é o seguinte. A gente tem o extremo, né? Da santa e da puta. Todo mundo tem uma linha de uma ou de outra, e pessoas têm necessidades diferentes de como se expressar sexualmente. Tem pessoas que, por tabus sociais, por educação, etc., reprimiram totalmente o lado da sedução e ficaram só aqui nessa energia de santa. E tem pessoas também que não tem nada de santa e que jogam inteiramente aqui na energia da sedução, da putaria, etc. Cada pessoa está num lugar dessa linha, num relacionamento, né? Com compromisso, com amor, com respeito, com lealdade, com fidelidade, com todos os ingredientes para que, principalmente a mulher, consiga se sentir num lugar seguro. É importante que ambos tenham permissão de se expressar. Quer eles estejam mais para um lado, quer eles estejam mais para o outro lado da linha. Esses escândalos que a gente vê, né? O ator famoso que foi pego com boquete da prostituta no carro, todos esses escândalos que a gente vê são exatamente energias reprimidas, que provavelmente ele não pode fazer aquilo em casa, e aí ele vai para a rua, fazer na rua. E aí, como é celebridade, quando é pego, vai para o jornal. Agora, pessoas normais também estão fazendo na rua, só que não é notícia para jornal. Então, é importante que você construa a intimidade com teu parceiro a ponto de um completar e aceitar o ponto do outro na linha. Então, às vezes você vai estar jogando um pouquinho mais para cá, às vezes você vai estar jogando um pouquinho mais para lá, mas ambos têm permissão de se expressar. Isso é um pouco da inovação que a gente falou das necessidades, quando eu falei a inovação sexual. Isso alimenta a paixão, isso alimenta a química, isso não é destrutivo, muito pelo contrário. Então, permita que isso aconteça. Agora, obviamente, para que isso aconteça, você tem que ter uma dose de segurança grande. Não é para ficar
oferecendo a sua energia sexual, escura principalmente, por aí. Mas se o teu relacionamento é algo que já é maduro o suficiente para você permitir que isso aconteça, é lindo. É inovação, é variedade. Próximo, ressignifique acontecimentos ruins. Acostuma a procurar o presente das coisas. Acostuma a olhar a beleza que existe em tudo, ainda que seja uma beleza colateral mínima. Sempre ache um significado maior daquilo que você consegue enxergar no momento. Então, mesmo que a tua dor ali seja grande, procura ver o significado maior, que talvez você não esteja enxergando porque você está preso aqui na dor. Tem sempre crescimento constante. Assim, a dor ensina. Isso é uma grande bússola. Você usar esse filtro de sempre procurar o bom é uma grande bússola que deveria sempre dar o norte da tua vida, não só em relação a relacionamentos, como em relação a tudo. No seu relacionamento, você vai ser feliz quando você acostumar a procurar e a enxergar a bênção em tudo. É nesse lugar que mora a felicidade. E ninguém é perfeito. Isso é um exercício, isso é uma prática. Você tem que procurar e você tem que se acostumar a olhar para isso. Cada um enxerga aquilo que procura, aquilo que olha. Se eu procurar desgraça, pobreza e dor, eu vou achar desgraça, pobreza e dor. Então, eu não quero procurar isso. Eu quero procurar a bênção. E por último, seja grato. Seja grato pela tua vida, pela tua saúde, pelo teu parceiro. Seja grata pelo teu relacionamento, pela sua casa, pelo seu corpo. Olha o que você tem. Não fica olhando o que te falta. Ninguém consegue sentir raiva quando sente gratidão. A gratidão é um sentimento que elimina todos os outros sentimentos destrutivos e ruins. Então, isso também é um hábito. Na hora que você procura os significados bons, o significado maior por cima daquilo que você não está enxergando e que você consegue ver a bênção naquilo que está acontecendo, você consegue se sentir grato por aquela bênção, por aquele aprendizado, por aquela experiência. Se relacionar é também você ficar buscando essas coisas, porque tudo que você enxerga depende do filtro que você aplica. E isso é sempre a sua opção. Se você quiser olhar para o que não dá certo, você vai enxergar o que não dá certo. Dentre essas disciplinas, qual delas está precisando da minha atenção especial? Eu vou fazer isso por pelo menos 90 dias? E quais ações eu posso tomar? Concretas. Então, o que está precisando da minha atenção? Eu preciso evoluir na dimensão do meu amor de 2 para 3, para que seja incondicional? Eu tenho coragem de deixar a verdade entrar? Eu vou parar de procurar culpado, de apontar o dedo, e eu vou focar mais na intenção? Eu assumo total responsabilidade pelas minhas emoções? Se eu tiver num dia ruim, eu vou saber administrar esse dia ruim? Eu não vou culpar outras pessoas ou outros acontecimentos pela forma como eu me sinto? Eu não vou transmitir dor de volta para o mundo? Eu tenho coragem de dar liberdade, de não cobrar? Eu tenho coragem de estar nesse lugar? Eu sou segura o suficiente para estar nesse lugar? Eu vou estar nesse lugar ou eu preciso trabalhar nisso ainda? Eu estou sendo uma mulher leve? Ou eu estou sendo aquela energia pesada da cobrança? Eu estou presente? Eu estou atenta às necessidades do meu marido? Eu estou presente? Eu estou disponível? Eu estou procurando acertar? E na sexualidade? Eu estou dando espaço ou eu estou reprimindo? E quando alguma coisa ruim acontece, eu fico focando naquele ruim por tempos e mais tempos e só achando o que é ruim e vendo mais coisa ruim? Ou eu estou procurando enxergar também a beleza colateral de tudo? Ou eu estou procurando o bem maior? Ou eu estou procurando as coisas boas e me sentindo abençoada por ter isso tudo? Eu estou praticando a gratidão? Eu sou uma pessoa grata por quem eu tenho, pelo que eu tenho? Essa é só uma das várias técnicas que estão no meu curso Relacionamentos Missão Impossível, que hoje tem 29 módulos gravados como esse, com todo o aprendizado que você vai receber através do que eu
consegui estudar ao longo desses últimos anos, da dedicação da minha vida a essa área. Você agora conhece a minha história. E no curso eu te ensino sobre ciclo de vida da mulher, ciclo de vida do homem, como isso interfere no estágio do seu relacionamento, falo sobre dimensões do relacionamento, falo sobre padrões de comportamento, falo sobre os ciclos de término, por que as pessoas terminam, o que dá errado, quais são os assuntos mais comuns, qual é o ciclo do mal, te dou ferramentas para reverter esses ciclos, te ajudo a resolver conflitos, te ajudo a aprender a resolver conflitos de uma forma eficiente e positiva. Falo sobre comunicação, falo sobre linguagens do amor, sobre necessidades humanas e muito mais. Então são 29 módulos gravados com conteúdo que são diversos ângulos e diversas formas pelas quais você olha para a mesma coisa. E tudo isso, né, com material complementar, com os slides, com a apostila de exercício. Eu acho que o ponto é o seguinte, eu fui direto na fonte de todo esse conhecimento. Eu pude parar minha vida e ficar anos só estudando relacionamentos amorosos. Eu fui atrás do Tony Robbins, eu fui fazer um curso também presencial com Richard Bandler, que é o criador da programação neurolinguística, para quem não conhece. Eu fui para Londres estudar com Michael Grinder, que é um dos maiores especialistas do mundo em comunicação não verbal. Eu fiz cursos no Texas sobre energia feminina com a Shannon Smith. Eu tinha grande dificuldade de acessar esse espaço dentro de mim. Eu aprendi com os melhores do mundo em suas áreas, investi uma fortuna de dinheiro e de tempo, e agora eu trago isso para você em português, de uma forma organizada dentro de um método. Então, nesses módulos você vai ver, tem gráficos, tem esquemas visuais, desenhos, exemplos, réguas de medição, testes, essa apostila de exercícios que eu já te falei e muito mais, para que você consiga pegar esse conhecimento novo e aplicar na sua vida real de uma maneira objetiva e exata. Se você é uma dessas pessoas que acha que já tentou de tudo para salvar o seu relacionamento, eu te provo que isso não é verdade. Existe um mundo de possibilidades que você não conhece. Então, é aquele campo cego do que você nem sabe que você não sabe. Se você acha que você nunca vai entrar num relacionamento, que tem algo de errado com você, eu também vou te mostrar que isso não é verdade. Eu vou te mostrar como os homens olham para nós e o que atrai a energia masculina, para que você possa adaptar a tua vida, a tua rotina, não só para conquistar esse relacionamento que você sempre quis, como também para melhorar o relacionamento se você já estiver em um. Então, esse workshop ele já foi dado presencialmente várias vezes, ele já foi dado online várias vezes, e agora a gente está trazendo essa versão gravada, né? Ele já passou por casais, ele já passou por pessoas solteiras, por pessoas divorciadas, por pessoas viúvas, por pessoas novas, por pessoas com mais idade. Tudo que eu preciso de você para que isso dê certo é que você entre com o coração aberto para ouvir algo que você nunca ouviu antes e que você esteja disposta a fazer esses ajustes que precisam ser feitos. Então, todas essas pessoas foram impactadas, né, pelo que eu falo, e às vezes esse impacto foi imenso, às vezes foram só 2 milímetros, mas que fizeram uma grande diferença, e eu me orgulho de todas essas histórias. Eu me orgulho de todas essas vidas, porque na hora que você muda a forma como você se relaciona com o seu parceiro, não só você impacta quem vem depois, né, se você tiver filhos, como você impacta tudo que está à tua volta. Você impacta o teu negócio, a tua carreira, você impacta a tua saúde, você impacta a tua saúde emocional. Então, o relacionamento, ele é o centro. É como se ele fosse uma lente de aumento para a experiência de vida humana. Então, quando o teu relacionamento não vai bem, todo o resto fica comprometido de alguma forma. Então, por isso é que eu me dediquei tanto a acertar aqui. Porque na hora que eu acerto aqui, isso tudo dá uma cor diferente para o resto. Então, o curso custa R$ 997, mas por enquanto ele está com preço de lançamento, que são 12 parcelas de R$ 58.
Deixa eu te falar logo de cara que o meu preço, ele nunca baixa, eu nunca faço promoções, eu honro quem chegou primeiro. Então, se você chegar hoje, você não vai ver um preço mais baixo daqui a 6 meses. A tendência é, obviamente, ir ajustando e aumentar. R$ 58 por mês, você talvez, acho que nem paga um jantar, talvez você seja o preço de um lanche. Então, tudo que você tem que fazer é escolher investir no seu relacionamento. Se você acha que o teu relacionamento vale o seu investimento de um lanche por mês, você chegou no lugar certo. Clica no botão que está aqui embaixo, clica nesse botão, escolha transformar o seu relacionamento de uma vez por todas, por completo, de uma forma definitiva. Se você não está num relacionamento, o que você vai aprender vai ser útil para você conseguir entender o que aconteceu no seu último relacionamento e se preparar melhor para o que vem pela frente. Vamos parar de rodar as mesmas histórias. Então, assim que você comprar, você vai receber o acesso à nossa plataforma de membros pelo e-mail e já vai ter algumas aulas disponíveis para você. E as aulas, elas são liberadas, as 29 aulas são liberadas diariamente. Assim você estuda um pouco todos os dias, no seu tempo, no conforto da sua casa, com a sua privacidade, sem cansar. A garantia é de 7 dias. Se você assistir um pouco do curso e você perceber que ele não é para você, não tem problema nenhum. É só você nos comunicar, o seu reembolso é integral, por completo, o risco é totalmente meu. Eu te convido a clicar no botão e começar essa história comigo hoje. Então, é isso, eu espero você nessa jornada e a gente se vê do outro lado.